Como é que você sabe? Oi, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu vou te apresentar hoje mais um episódio incrível. Já vou te convidar para você chegar, deixa seu like, se inscreve aqui, vem acompanhar mais um episódio que vai ser o episódio. Eu sempre falo isso, eu sei. Você já está até acostumado a ouvir isso, mas é real. Eu sempre trago um conteúdo aqui de valor para você, para sua vida. Além de apresentar um convidado incrível, quero gerar muito valor para quem assiste a gente. Então, seja muito bem-vindo, tá? Queria começar com uma frase que eu ouvi e eu espero que conecte com você. A sua comunicação conta a sua história. Então, você comunica o tempo todo, com a sua fala, com os seus gestos, com a sua roupa, com o seu estilo, com o seu jeito, e isso conta boa parte da sua história. Então, pensa nisso. O que você quer comunicar para você sobre você? Eu nunca penso nos demais, eu sempre penso numa reflexão do autoconhecimento. Eu sou muito ligada com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento me salvou de muitas dores e muitos traumas, mas isso não é sobre mim, é sobre você. E aí eu queria te falar uma coisa que eu ouvi há poucos dias, que eu quero compartilhar com você. Existe verdade objetiva, ou verdade absoluta, e algumas verdades que são um pouco relativas. Vou te dar um exemplo. Uma verdade absoluta. A gente mora no Brasil hoje. Você que está me assistindo deve morar no Brasil também. Isso é uma verdade absoluta. Eu não posso estar no Brasil e falar que eu moro na Espanha. Verdade absoluta. Verdade relativa. Eu me considero a maior host de podcast do Brasil. Outra pessoa vai considerar outra host a maior do Brasil. Por que eu estou te trazendo isso? Eu queria que você pensasse quais são as suas verdades relativas que talvez não foi você que construiu. Talvez você ouviu, talvez você foi fruto de uma crença. E aí você levou isso como uma verdade para você absoluta, só que é uma verdade relativa. Parece complexo, mas não é. Reflete sobre. O que é verdade absoluta mesmo? Você mora no Brasil e entende isso. Verdade relativa, alguém te contou algo, alguém falou algo sobre você, sobre a sua vida, alguém profetizou algo, alguém tirou algo de você, é relativo. Você que tem o poder de contar a sua história para você. A sua comunicação fala disso, tá? Seja muito bem-vindo a esse canal, vou te entregar conteúdo de valor e vou apresentar minha convidada de hoje, tá? Vou tentar, porque, ó, essa minha convidada tem repertório, tá? Hoje eu vou conversar com a Juliana Casado. Juliana é psicóloga clínica e organizacional. A Ju é neuropsicóloga e especialista em saúde mental. Ó, que incrível. É o que eu mais gosto de comunicar aqui nesse canal, a saúde mental. Escritora, palestrante, mentora, colunista e idealizadora do Baralho da Autoestima. Inclusive, até trouxe um baralho aqui pra gente falar daqui a pouco também. Idealizadora do evento Emoções que Empoderam. A Ju tem uma missão muito forte de levar o conhecimento sobre as emoções, sobre a sua mente, sobre você. Então, acompanhe esse bate-papo de hoje que você vai sair daqui diferente, tá? Ju, obrigada. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada por aceitar esse convite da gente comunicar sobre as emoções, sobre... eu estava vendo, Ju, essa semana, segunda-feira, eu vi um artigo do Globo que falava que em 10 anos a gente vive a pior crise da saúde mental. Verdade. Então, obrigada por a gente ter essa oportunidade de falar sobre saúde mental de uma forma tão séria, né? De tão importante. Vai ser sério, mas vai ser gostoso também. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, prazer estar aqui. Estou Prazer muito é meu. feliz, estou muito feliz. Você abriu de uma forma linda, né? Uhum. Porque quando você traz essa questão da verdade, quando a gente pensa em educação emocional e saúde mental, tudo foi construído. Tudo que eu sei sobre quem eu sou foi construído a partir do olhar do meu principal cuidador. Então, quando eu chego na vida adulta e me deparo com tudo isso, né, que está aqui dentro, e eu falo, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que essa realmente é a minha essência? É o voltar para casa. Que Porque lindo. se de repente eu tenho, né, e eu escuto isso muito no consultório, eu sempre fui muito reativa. Você não nasceu sendo reativa. Você nasceu com um ser cheio de amor, buscando conexão. Se você está longe disso, é porque aconteceu alguma coisa na sua história. E você, como adulto, pode voltar e reescrever da melhor forma que você quiser. Eu acho disso uma potência, de uma beleza, porque traz de volta para a gente o nosso lugar de liberdade, de responsabilidade. Eu gosto muito do conceito de responsabilidade, que responsabilidade é minha escolha para ação, onde a minha ação vai em prol de eu escolher resolver um problema que melhora a minha vida. Não é resolver problema, qualquer um. Problema, troca uma lâmpada, resolve o problema. Mas será que se trocar a lâmpada resolve algo em relação a mim mesma, a minha vida? Então, quando você fala dessa verdade relativa, é isso mesmo. Senta com a sua história, né? Bota uma almofada como se fosse a sua história e fala assim, oi, história, vamos lá. O que te contaram sobre mim? E escuta atento e percebe que muita coisa foi construída e você pode, então, reconstruir.
Eu acho isso lindo. E é mesmo. Obrigada, tá? Eu brinco que eu sou formada em 15 temporadas de Grey's Anatomy em psicologia, porque a maior frustração, por enquanto, porque eu vou fazer ainda, é não ter feito psicologia, Ju, porque eu sei que é um chamado. Sabe, quando é um chamado, de alguma forma, melhorar algo em mim e também ajudar outras pessoas. Mas eu queria que você se apresentasse pra gente, por favor. Perfeito, perfeito. Bom, você trouxe um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho, tá? Porque o seu repertório é grande, graças a Deus é muito bom. Um pouquinho, mas hoje eu estou me definindo, né? Porque a gente é um processo em transformação. Hoje eu sou a Juliana Casado, educadora emocional. E aí, por trás da educadora emocional, tem todo esse olhar que você descreveu, né? Tem a neuropsicóloga, a especialista em saúde mental, a psicóloga clínica e mais um monte de outras coisas que eu fui buscar, porque o meu olhar para a humanidade ele é muito sistêmico. Então, eu não vou olhar só pela cognição. Eu vou olhar pela emoção, eu vou olhar pelo corpo que fala o tempo todo com a gente, eu vou olhar pelos órgãos que se comunicam, cada órgão tem uma emoção, então se a pessoa está com uma cistite crônica, aquilo fala em relação à emoção dela, se ela está com uma gastrite crônica, o que acontece? Então eu vou olhar o ser humano como um todo, e a educação emocional, ela me permite isso. E é muito interessante eu me definir como educadora emocional, porque quando eu falo isso, as pessoas falam assim, o que é isso, Ju? O que é uma educadora emocional, né? E eu defino de uma forma muito simples, que assim, educação emocional é a consciência das suas emoções. E aí, quando eu também trago essa definição simples, porque a gente precisa parar de trazer coisas complexas para o mundo, né? Perfeito. O básico é o amor, e o amor é simples. As emoções são simples. E muitas vezes eu escuto assim, então eu não preciso de educador emocional. Eu já defino, eu tô bem. E eu conheço as minhas emoções. Eu conheço a alegria, eu conheço a tristeza, eu conheço a raiva. Aí eu falo assim, calma, você conhece na mente. Você conhece na informação. Você tem a informação, mas você sabe como que a sua alegria é para você? Porque alegria para a Juliana, às vezes, é chorar. Eu, quando estou muito alegre, eu choro. Sério, é assim que Ju? minha alegria se demonstra para mim. Ao mesmo tempo, às vezes, quando eu estou triste, eu estou sorrindo, porque é uma forma de eu lidar com uma emoção que, às vezes, é um pouco mais difícil para mim. E aí eu fico atenta que, para mim, perante a minha história, é assim que eu vivo as emoções. Então, a educação emocional, ela vai ajudar você a entender a emoção, a informação que você tem no seu processo de consciência que é dentro da sua história. Então, para você, como é que você aprendeu a ser alegre? Como é que você aprendeu a ter... Ou como é que você não aprendeu? Porque também tem isso, né? Toda ação pode ser realizada ou não realizada, mas é uma escolha. E aí, muitas vezes, a pessoa não sabe viver a raiva. Mas a raiva está ali com ela o tempo todo. Então, eu não expresso a raiva porque eu não tenho consciência da raiva, mas eu estou sempre de mau humor, eu sou reativa, eu tenho dificuldade de esperar o tempo do outro. Isso é a expressão da raiva no comportamento. Porque quando a gente pensa em emoção, a emoção é comunicação. E ela vai para um comportamento. Ela não vai ficar guardada só internamente. Ela começa no interno, mas ela se expressa no externo. E aí, se eu não tenho consciência de como é a minha raiva, eu estou achando que a culpa é do outro. Aí eu estou chateada porque o outro não me entregou algo. E aí eu estou tratando ele mal. Calma aí, você está tratando ele mal por quê? Tem uma frustração que denuncia uma raiva. Raiva eu? É você sente raiva. Não, porque lá na minha infância me ensinaram que raiva era uma coisa ruim, então eu não sinto. Raiva é uma coisa que não é bem-vinda. Então a educação emocional, ela vem para resgatar a nossa relação com as nossas emoções, entender nossos comportamentos e fazer algo melhor pela gente. Ela fala do eu, ela não fala do outro. Eu acho isso, assim, de uma necessidade, né? Você falou da atualização. A gente nunca teve tanta gente afastada por saúde mental. Nunca. E se a gente for fazer um crivo maior, a gente nunca teve tantas mulheres afastadas. E olha que triste. As mulheres retornam mais rápido do afastamento do que os homens, porque elas têm mais funções e mais sobrecarga. Mas é a sobrecarga que adoece ela. Então é uma bola de neve. E se a gente não olha para o tema da educação mental, essa bola de neve só vai aprofundar. Mas a mente precisa conectar com a emoção. Então eu falo, é educação mental, de como eu penso, e a educação emocional, de como eu sinto. A gente precisa voltar a essa reconexão do emocional com o mental, senão a gente se perde. A gente fica só no externo e num monte de deverias. E numa era que a gente está vivendo do digital, do excesso de informação, a gente bebe algo que não nutre a gente. E a gente fica perdido no mundo. E aí, Ju, isso vai reverberar em todas as áreas, né? Todas as Porque áreas. vai de alguma forma afetar o resultado, seu pessoal, familiar, ou na empresa, né? Ou na sua empresa, na empresa que você trabalha. Porque quando a gente realmente não cuida do pilar, que são as emoções,
isso vai... Como você falou que a gente vai... achei incrível você dizer isso. Eu não sinto raiva. Sente sim. Como você nega, você vai pegar realmente todo esse sentimento e colocar de outra forma. Então, é muito legal a gente poder falar de emoção como uma coisa que todo mundo tem. Sim. Esses dias mesmo, eu vi um post e eu falei assim, nossa, senti uma invejinha. E falei, é real, eu sinto inveja. É isso. Eu vi uma palestra do Karnal que ele falava que... Perguntava pra plateia, eu sempre trago esse exemplo no podcast. Quem aqui já acredita na inveja? Já presenciou algo, né? Alguma coisa sobre a inveja? E muita gente levanta a mão. E depois ele pergunta, mas quem aqui se considera invejoso? Quem assume, eu sinto inveja? E aí pouca gente correspondeu. E ele falou, então a gente tem uma dinâmica esquisita, porque você acredita na inveja, mas quase ninguém diz que é invejoso. É uma emoção real, é uma emoção verdadeira. E por que a gente não vai falar de se tratar disso? Vai fingir que não, eu sou bonzinha e não sinto. Você sente. Vamos tratar. Esse ponto, Rafa, é muito, muito importante, porque a gente veio de uma sociedade que entendeu que educar é ter filhos bonzinhos. Sim. Só que quando a gente fala de filhos bonzinhos, a gente está falando de filhos reprimidos, essa é a verdade. A criança ela é boa porque ela está explorando o mundo, porque ela está brincando, porque ela está fazendo pergunta, porque ela está experimentando a vida. Só que isso dá trabalho. Muito trabalho. E aí, se a criança dá trabalho, ela não é boazinha. Então, a gente vai reprimindo um monte de coisa para colocar nesse lugar de ser bonzinho. E aí, com isso, a gente criou um parâmetro de que é emoção boa e do que é emoção ruim. E aí, a gente entendeu que a inveja é emoção ruim. Mas sabe como é que eu defino inveja? Inveja é o meu desejo de ter algo que alguém tem. Ponto. E que eu também posso ter. Exatamente. Desde que eu coloque o meu movimento, a minha responsabilidade em direção àquilo. Perfeito. Se eu coloco a minha ação, a minha responsabilidade, a minha capacidade de resolver um problema em direção àquilo que eu quero, eu posso ter. E aí, ok. Então, o outro vem, me causa uma inveja, traz consciência de que eu quero aquilo, de que aquilo fala algo sobre mim. Eu planejo de alguma forma com responsabilidade aquilo, abrindo mão de alguma coisa, agregando alguma coisa, e vou pro mundo. Só que a gente entendeu que inveja é desejar o que é do outro. Quem disse isso? Porque isso não é uma verdade. Perfeito. Inveja é o outro sendo espelho para mim, e o outro é espelho para mim o tempo todo. Por isso que a gente precisa falar das emoções, né, Ju? Trazer consciência sobre as emoções. E desmistificar Perfeito. a raiva, a inveja, o medo. Quem é medo é bobo. Quem é medo não tem confiança. Não. O medo é uma emoção de sobrevivência, de alerta, de avaliação. Eu costumo dizer que o medo é uma emoção de voltar para casa. A raiva é uma emoção de ir para o mundo. A raiva é uma emoção assim, eu estou com raiva e eu preciso colocar limites, eu preciso ir para a ação, eu preciso ir para o mundo. Essa é a raiva. Mas o medo é uma emoção interna. Eu sou muito medrosa, Ju. É eu hora tenho de você muita olhar consciência pra cá, disso. voltar para casa e olhar para você e falar assim, ei, o que está acontecendo aí dentro que você não está se sentindo segura? O que eu preciso te acolher para a gente poder ir junto e tudo bem? Esses dias eu vi uma frase assim, essa é a geração que aprendeu, tá com medo, vai com medo mesmo. Sim, a gente vai com medo mesmo para muitas coisas. Mas a gente precisa antes ter consciência do que o medo está comunicando. Porque ele é uma comunicação. Às vezes é um medo de sobrevivência, olha, tem um risco ali. A gente não dá conta desse risco. Vamos fazer uma pausa? Vamos pedir uma ajuda? Vamos recalcular? Às vezes é um medo de alguma coisa que a gente viveu lá atrás na nossa história, que alguém contou que isso era assim pra gente. Vou trazer uma parte bonita da minha história. A minha mãe tem 3 filhos, né? Eu sou a caçula. E aí, quando meu irmão nasceu, ela começou a querer voltar a estudar, a terminar a graduação dela. E meu irmão virou para ela e falou assim, mamãe, mas que horas eu vou te ver? E ela não terminou a graduação dela. A Val nasceu, ela tinha de 2 anos, resolveu fazer um curso e ficar 4 dias fora de casa. A minha história é de medo, de mães que ficam longe de filhos. E isso não é possível. Naquele momento eu sento com meu marido e falo, eu quero ir. Como que a gente vai organizar isso? Vai organizar o meu medo e quais são as ações que vão me deixar seguras para viver isso e quais as ações que são minhas e que eu vou cuidar desse medo. E eu meditei esse medo por um período de tempo até que ele pudesse entender que eu estava olhando para ele, que ele estava cuidado, que eu estava cuidado e, lógico, eu podia cuidar da minha filha, que meu marido podia cuidar da minha filha e que eu podia ir para o mundo. Quando eu contei isso para minha mãe chorou. Ela falou, filha, você quebrou um padrão. Ai, que lindo. Porque a minha mãe já tinha quebrado um padrão da história dela, ela foi a única que foi estudar e trabalhar. Porque todas as outras mulheres da geração dela, irmãs, pararam após o nascimento dos filhos. Ela já quebrou. Eu poderia ter continuado onde ela estava, que é, eu não posso estudar, eu não posso melhorar depois que meu filho nasce. E eu quebrei isso, porque
porque eu tive consciência da minha emoção e a partir dessa consciência eu cuidei e criei planos para cuidar de mim e daquilo que eu estava deixando, que era meu bem mais precioso, que é a Valentina. Então, olha a beleza da gente poder conversar e fazer as pazes com essa emoção. Só que parece esquisito, né? A gente não aprendeu. Então, quando eu falo isso para as pessoas... Eu imagino. Muitas vezes as pessoas me olham com um grande ponto de interrogação e falam assim, o que ela tá falando? Eu não tô entendendo exatamente. Por quê? Pra quê? Né? Eu falei, mas eu tô bem. A gente não escuta muito das pessoas, mas eu tô bem. Eu tô bem. Tá tudo bem. Aí, mas quando você vai a sua comunicação não diz isso. Quando você vai olhar para o comportamento, para a expressão corporal, não tá. Outro dia eu fui dar uma palestra no evento e uma das pessoas que estavam também ali como palestrante falou assim, Ju, me dá uma dica de como ir bem, não ficar nervosa. Aí eu falei, olha, se relaciona com a sua palestra, acolhe as suas emoções, respira antes. E ela entrou no palco e ela brilhou, aquela pessoa. Quando ela saiu, ela falou assim, eu fui péssima, eu fui horrível. Eu falei, pra quem? Porque quem estava aqui na plateia amou. Não, pra mim eu falei, então vamos voltar pra casa e entender o seu lugar de sucesso. Porque parece que alguém não permitiu você brilhar. Porque quando você brilha, você invalida. E isso é mais comum do que a gente pensa. Ainda mais com mulheres, Ju. Eu vejo muita potência, muita gente, e a pessoa não consegue se enxergar isso. Eu tenho uma fala que eu falo assim pros meus clientes. Queria que você se visse através dos meus olhos. E eles acham aquilo estranho. Porque eu vejo potência onde eles ainda não conseguem ver. Sim. E lógico que o processo de psicoterapia vem justamente para resgatar essa relação com as nossas emoções e a nossa relação com as nossas potências, né? Então, isso é muito interessante, porque a nossa potência foi reprimida nessa criação cheio de autoritarismo. Muito, muito, né? Então, fica quieto, não chora, respira, não responde. Não se mete. Não se mete, isso não é seu, você é pequeno. E aí a gente vai podando todo o potencial criativo e vai podando o improviso, o respeito, a criatividade. A expressão desse ser humano, né? Esse ser humano que quer se expressar. Eu sempre gostei de me comunicar, Ju. Sempre. A comunicação ela faz parte de mim, é de quem eu sou. E eu sempre fui reprimida na comunicação. Eu lembro muito de um mentor que eu gosto, que ele fala que a sua cicatriz tem muita intimidade com o que você veio também para curar em você e ajudar outras pessoas, né? Sim. E eu vejo a comunicação é exatamente esse caminho que você está falando, de entender a emoção, voltar para casa. E aí agora também que eu fiz as pazes com isso, eu quero fazer mais pelo outro. Isso eu acho que ainda é um grande passo do autoconhecimento. É quando você entende você, o seu processo, e daqui a pouco você está ressignificando e você também quer ajudar outras pessoas a ressignificar. Isso é real, porque o desenho original do ser humano é de conexão. O nosso desenho é de conexão, só que ele se perdeu, na minha visão, por dois principais motivos. Um, essa poda que foi feita lá na infância, e dois, a sobrecarga. Como é que a gente pode ajudar o outro se a gente não está conseguindo nem se ajudar? Se ajudar, perfeito. Se a gente não está conseguindo nem respirar, não consigo respirar, às vezes, diante de tantas coisas. Tem um livro que eu estou lendo que ele fala o seguinte, você tem uma ideia. Você tem uma ideia porque algo no seu processo foi curado e você está pronta para colocar aquilo no mundo. Se você não coloca, essa ideia vai para uma outra pessoa, porque essa ideia precisa chegar no mundo. Seja um vídeo, seja uma inovação, seja uma tecnologia, enfim, precisa chegar no mundo. Então, o quanto essa sobrecarga e essa falta de consciência de quanto a gente foi podado, coloca a gente no lugar de inibição. E aí a gente perde a nossa essência, que é a conexão. Então, se a gente está sempre centrado na gente, se a gente está olhando para a gente, se a gente tem saúde, é lógico que a gente vai para o mundo transbordar isso, porque quando transborda eu curo outras pessoas. Mas primeiro eu volto para casa e me curo. Olho para as minhas feridas, me curo, entendo que quando eu curo eu posso facilitar isso. A gente estava ali fora agora falando sobre um processo de cura. Sim, sim. Né? A pessoa teve consciência de um processo dela e aí alertou outras pessoas que elas estavam no mesmo lugar de abuso. É isso que acontece. Mas a gente precisa voltar e parar de romantizar a sobrecarga. A gente vive uma era necessária de expansão de conhecimento, de inovação, de tecnologia, super necessária. A gente está aqui para evoluir, mas está vindo com o peso da sobrecarga, e a gente está romantizando a sobrecarga. Se a gente não parar de romantizar isso, o que vai acontecer? O que está acontecendo? A gente está adoecendo. Essa desconexão que você falou, né? A gente está adoecendo por causa de falta de desconexão. E aí, não tem como cobrar mais. Você quer ver uma coisa interessante? Teve uma atualização no CID, no Manual de Psiquiatria. E a gente incluiu o burnout como doença psiquiátrica. Como é que a gente trata burnout? A gente afasta a pessoa do lugar que está estressando ela.
E aí aqui a gente tem duas reflexões importantes. No mundo corporativo, a gente afasta do trabalho. E na maternidade? A gente não pode afastar a mãe do filho. Como é que essa mãe se cura se a sobrecarga dela tá justamente nesse time Nunca pensei sobre isso, Ju. da maternidade? É muito profundo. É muito profundo. E como que faz isso, Ju? Como que faz isso? A gente tem que acionar a rede de apoio. Inclusive, tem um movimento muito bonito surgindo já em cidades mais do interior, que a rede de apoio não é a família. Porque, lembra, essa família está numa estrutura que acredita que a mulher tem que dar conta de tudo. Sim. A geração passada acredita que a mulher tem que dar conta de Não tudo. foi você que quis, não foi você quem pariu o Matheus Kimbala. A gente não tem essas frases prontas de que vão passando de história, de geração para geração? Exatamente. E aí, ela não consegue ajudar, porque ela não foi buscar o autoconhecimento dela, ela não entende que isso acaba adoecendo quem está fragilizado. Então, da onde está vindo essa rede de apoio para a pessoa poder sair e respirar? Num condomínio, os vizinhos. Então, cada dia da semana, já vi 2 condomínios funcionando assim. Gente, que coisa linda! Cada dia da semana, uma mãe fica com 2, 3, e aí aquela mãe que não está com filho vai para academia, vai ao médico, vai fazer uma massagem, vai fazer o que precisar fazer. Às vezes vai fazer nada. O ócio é positivo, Sim. né? Eu adoraria fazer isso. Então, a rede de apoio, que é essa retirada um pouco dessa mulher dessa sobrecarga, está vindo dos vizinhos que estão vivendo a mesma dor e que entenderam que eles podem se ajudar, dentro do que cada um é possível, e segue. Teve uma história que eu escutei, que uma das vizinhas, ela tem um restaurante. Então, ela traz, num preço mais em conta, o jantar dessas famílias. E aí, em compensação, alguém fica com a filha dela para ela conseguir ir para o restaurante trabalhar. Gente, isso é ajudar. É conexão pura. Isso é lindo. Adorei. Isso é lindo. Ô, Ju, sabe o que eu queria te perguntar? Como é que essa falta dessa educação emocional que a gente está conversando desde o início, como é que ela realmente impacta na autoestima? Então, vamos falar um pouquinho de autoestima. Como é que eu não me conhecer, eu não entender as minhas emoções vai impactar na minha autoestima? Lindo, vamos embora. O meu próximo livro vem falando sobre autoestima, né, em 3 pilares, que é onde eu enxergo a autoestima. Autoconfiança, autorresponsabilidade e autoaceitação. E aí eu falo de uma visão pouco dita sobre autoestima, que é a seguinte: autoestima é a forma como eu estimo, é a forma como eu vejo o meu valor. E aí, quando eu falo isso, de novo, né, os conceitos romantizados e populares. Eu sei o meu valor, eu sei que eu sei fazer tal coisa. Não. Não é esse valor racional que eu trago no meu conceito de autoestima. É o valor de que autoestima é você ir em direção à sua necessidade. Você ir em direção a suprir a sua necessidade. Quando eu vou em direção à minha necessidade, eu trabalho meu pilar da minha autoconfiança. Porque eu sei que eu posso satisfazer aquilo que eu preciso. Você quer ver um desenho bonito disso? O bebê, quando nasce, ele já nasce com autoestima. E ele tem tanta consciência que ele já nasce com autoestima que ele chora, porque ele confia que vai ser suprido. Ele vai ser suprido. A necessidade dele vai ser atendido. Então, o bebê já nasce com autoestima. Só que aí a gente faz todo esse processo de poda e a necessidade desse bebê deixa de ser dele, do corpinho dele, e passa a ser a necessidade dessa família. Então, a família tem necessidade que ele durma 4, 5 horas. E aí ele não quer, ele quer acordar 2, mas ele vai ser um bebê bonzinho, porque ele sabe que aquela família precisa disso e ele vai dormir um pouco mais. Então, ele vai esquecendo quais são as necessidades dele. Aí a gente cresce, vai para a adolescência. Qual é a referência de necessidade do adolescente? O grupo, porque ele precisa pertencer, necessidade de conexão. Volta lá, premissa base. E aí o adolescente esquece muitas vezes o que ele quer e vai para o grupo. Então a gente chega na vida adulta com o reflexo de quem a gente foi na infância e na adolescência. Mas muito desconectado de que é necessidade para mim. Quais são as minhas necessidades básicas que precisam ser supridas. E aí quando a gente junta autoestima com educação emocional eu vou entender, através das minhas emoções, quais são as minhas necessidades. E aí eu vou mais consciente de quem eu sou, aceitando melhor quem eu sou e fazendo o movimento de que eu sou responsável por suprir as minhas necessidades. E aí, lógico, que suprir as minhas necessidades fala da raiva, que é dar limite para o outro, do medo, onde eu tenho cautela com quem eu sou, da alegria de expressar e ser aceito por mim mesma. E aí a gente vai mapeando todas as emoções. Então, essa dobradinha é um dos pilares que eu trabalho dentro da educação emocional. Eu preciso, sim, entender essa história, entender como essas necessidades foram autorizadas a serem respeitadas e realizadas. E aí, ao entender isso, a gente volta e começa a nomear. Olha, isso que fizeram com você, que falaram que se você não estudasse, você não poderia brincar,
pode ter inibido a sua necessidade de ser criativo. Você percebe isso? Sério? Sério? Como é que a gente resgata a sua necessidade de ser criativo? Eu tive um paciente uma vez que falou assim, gritando. Eu falei, então vamos gritar. Porque se você precisa gritar esse lugar que você foi sufocado para que você possa resgatar o seu potencial criativo, vamos. Porque o relato dele era esse. Eu era muito criativo na adolescência, depois isso se perdeu. Porque alguma necessidade dele deixou de ser atendida. Se deixou de ser atendida, eu não dou mais foco para aquilo. Eu dou foco para o resultado, eu dou foco para aquilo que esperam de mim de comportamento e eu abafo isso. E aí, quando ele começa a gritar não quero mais, não vou permitir, aí ele começa a voltar a ser criativo. Mas ele teve que entender que necessidade era essa e que emoção era essa que podia trabalhar essa liberdade que ficou presa. Ô, Ju, isso tudo é um processo, né? É um processo. Que eu vejo muito de experiência. Eu brinco, e depois que eu comecei esse processo de terapia, de mergulhar no autoconhecimento, é um caminho muito bom, né? Ele é muito doloroso. Sim. Pra mim foi muito, mas ele é muito bom. Sim. E aí eu brinco que eu virei uma seita. Por quê? Porque eu quero levar todo mundo pra fazer terapia, sabe? Então, até um amigo que chega pra compartilhar algo, eu falo com muito amor, óbvio. Já pensou em fazer terapia? Que lindo. Porque por mais que sejamos amigos, chega um momento que a gente não pode ajudar como um amigo. É diferente, o lugar é diferente, né? E eu vejo que muita gente, que eu até indiquei, começou, mas não deu continuidade. Sim. Porque eu tô trazendo isso pra gente falar. Porque é um processo. E aí, às vezes, a pessoa quer como se fosse um passe de mágica. 3 sessões para poder desbloquear alguma coisa. E algumas coisas são muito mais profundas, né? É porque a terapia frustra. A gente precisa falar sobre isso, pouco se fala. O processo terapêutico frustra o ser humano. E aí, nunca ouvi isso, tá? E se ele tá frustrado... Ele não quer. Ele não quer. Porque frustrado dói. Tô pagando pra me sentir frustrado. Frustrar dói, mas muito mais que dói, o frustrar, ele faz com que você compreenda alguma parte do seu processo. E se eu compreendo uma parte do meu processo, eu preciso me autorizar a fazer diferente. Então, assim, gosto da definição de frustração como um sentimento de incômodo interno. Ele é só um radarzinho, só uma sirene tocando. E aí eu preciso investigar o que é essa sirene. Qual necessidade não foi atendida, qual desejo meu não foi alcançado. E aí, quando o cliente vem para a terapia com uma queixa, eu tenho sempre relacionamentos ruins. Beleza, você tem relacionamentos ruins. Vamos entender qual é a sua responsabilidade nisso. Responsabilidade Total. não. Tá no outro, a culpa é do outro. Eu não fiz nada, eu tava ali inteira, entregue, tá tudo bem. Ela falou, não, vamos lá. Tem uma parte sua que escolheu essa pessoa. Por quê? Pra quê? Essa aqui é uma frase boa pra gente deixar aqui pros ouvintes. Pra quê? Pra quê? Vamos lá. O porquê é mente, é justificativa, é a gente buscando respostas. E a gente é bom nisso, porque a gente está na era do digital e do conhecimento. Então, o que tem excesso é justamente esse excesso de respostas para aquilo que a gente está vivendo. O pra quê é emoção. O pra quê pra que você escolheu tal pessoa para se relacionar? O pra quê é como, Ju? O pra quê é como, funciona mais ou menos assim. Pra que você escolheu tal pessoa para se relacionar? Pra quê? Porque eu queria companhia. Pra companhia. Pra companhia? E pra que você precisava de companhia? Porque eu me sentia sozinha. E pra que você não tá se nutrindo de você mesma? Outro exemplo de plaquinha. A frustração aí já vindo. Outro exemplo. E acontece muito no consultório. Gastei tanto em uma bolsa, por exemplo, né? Vamos trazer o exemplo da bolsa. Pra que você comprou a bolsa? Pra me sentir bonita. Mas só a bolsa fazia você se sentir bonita? Não. Outras coisas poderiam fazer você se sentir bonita. Inclusive, se você parar de frente do espelho, poderia ter uma relação com o seu corpo. Não, mas eu não gosto do meu corpo. Então, pra que comprar a bolsa vem pra esconder a falta de conexão com esse corpo. Então, o pra quê, ele traz justamente isso, a conexão do mental com o emocional. O porquê fica só na mente. O porquê fica só na mente. Eu entendi. As emoções. As emoções precisam Como é que a gente consegue, Ju, depois desse processo do conhecimento da emoção, trazer isso pra ação? Sabe? Porque a dificuldade muito grande que a gente escuta das pessoas, e talvez eu escute de mim, eu entendi a emoção e tô lidando com ela. Como é que eu trago isso pra ação? Sabe? Pro dia a dia, pro confronto das emoções. A emoção é ação o tempo todo. Eu sinto e me comporto. Ela é emoção o tempo todo. Não tem como a gente travar esse processo. A gente tem como pausar ele. O que eu chamo de pausa? É sentir. Respiro. Paro. Tem a técnica da água, né? Que é você bota a água na boca, conta até 10 e fala, tá bom, qual é o comportamento que eu vou ter agora? E não conheço essa técnica, essa é muito maravilhosa. Boa. Sentir raiva. Eu vou trazer um exemplo mais concreto, né? Assim,
Tô trabalhando, tô incomodada com o comportamento da pessoa que está na minha equipe. Muito comum. Sim, Em vez muito. de eu responder o e-mail, porque é isso, eu senti raiva, já vou responder ela agressivamente, Sim. reativamente, né? Em vez de eu fazer isso, eu levanto, vou até a cozinha, encho um copo d'água, boto na boca, conto até 10 e falo assim, tá bom, eu tô respondendo ela assim, porque eu acho que ela tá me colocando no fogo quando ela faz tal comportamento. Ou eu esperava que ela pudesse me ajudar em tal coisa e ela não me ajudou. Ou eu não gosto dela porque ela me lembra de algo que tem em mim. O outro é um espelho, Sim, né? muito, muito. Falo muito Então, isso. assim, a emoção vai sempre gerar um comportamento. Perfeito. O que a gente vai trabalhar é a consciência desse comportamento, primeiro, que é o mais fácil. Então, você está se comportando assim, você tem consciência? Tem uma fala que eu sempre digo nas palestras e na clínica também, que é o seguinte: me escuta. Deixa eu te contar o que você está me contando para você se ouvir. Sim. Se escuta. E aí, quando eu faço essa provocação com os meus clientes, eles ficam assim, eu falei isso? Eu fiz isso, foi essa narrativa que você trouxe para o seu momento. E aí já tem um impacto. Então, percebe seu comportamento e avalie o impacto dele. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos para o mais fácil, que é a percepção, a consciência do comportamento. Aí depois a gente vai para a consciência do que tem por trás desse comportamento, que é para que eu estou me comportando desse jeito? Para que eu estou... lembrei de exemplo maravilhoso, vou trazer. Eu já falei que vou fazer um dia uma pesquisa. Por que os casais brigam? Vai ser minha pesquisa. Aí vou botar as opções. Eu tenho certeza que o lixo vai ser um dos principais problemas do casal. Porque na clínica, quando eu atendo o casal, a principal causa é ele não jogou o lixo fora. Eu tive que jogar o lixo. Ele jogou o lixo e não botou o saco do lixo de volta. E eu sempre provoco assim, para que você precisa que ele tire o lixo? Se você consegue fazer isso. Por que isso é tão importante assim? Para que você precisa que ele coloque o saco de volta se você sabe fazer isso? Porque tem que dividir as tarefas. Porque eu já estou sobrecarregada. Então você está cobrando o lixo porque você está querendo que ele entenda que tem uma necessidade sua por trás, que ele não está conseguindo mapear isso. E que talvez você também não está comunicando. Aí a pessoa já assusta, assim. Ela fala, é mais isso. Profundo. Então, o comportamento de brigar por causa do lixo é o foco que a gente tem que dar no primeiro momento de mudança. Sim. Depois a gente vai olhar o que tem por trás desse comportamento. Raiz disso. A raiz. E se a gente for mais profundo ainda depois das emoções, a gente vai encontrar alguma coisa da família. Porque a gente faz parte de um sistema. E por muitas vezes as pessoas não querem chegar na parte da família, não é, Ju? Lógico que não. Porque é como se fosse confrontar os meus pais ou a pessoa que me criou, que me educou. E não é sobre isso. Não é sobre isso. A psicologia sistêmica fala o seguinte, que olhar para aquilo que seus pais te deram não é negligenciar, não é dizer que eles foram errados, não é dizer que teve falha Obrigada deles. por dizer isso, Ju. É muito bom. É importante, não é sobre isso a gente olhar para o que nossos pais deram para a gente. Olhar para a história dos nossos pais é reconhecer que eles fizeram o que eles podiam fazer e agora a gente faz alguma coisa com isso. Tem um livro, eu acho que, se eu não me engano, é O Pote Cheio de Moedas, eu acho que é isso, mas depois eu posso até compartilhar, enfim, que ele fala o seguinte, quando nasce um filho, ele recebe um pote cheio de moedas. E esse filho pode fazer o que ele quiser com isso. Ele pode achar que é suficiente, ele pode achar que é muito, ele pode achar que é pouco. Essa metáfora do pote é a vida. Quando nasce um filho, os pais dão a vida, eles escolhem dar a vida. O que a gente vai fazer com essa vida, que é quando a gente consegue ser adulto e fazer algo com ela, é essa questão. Eu volto para casa, olho para o que meus pais me deram de ensinamento, valores, propósitos, sucesso, emoções e percebo, eu quero manter ou eu quero trocar? Porque se eu quero trocar, eu falo, então eu vou encher mais meu pote. Então eu vou dividir mais o meu pote. E aí não é sobre seu pai e sua mãe, é sobre o que você quer fazer com o que fizeram com você. Isso é de uma profundidade, de uma dificuldade muito grande, porque a gente romantizou papai e mamãe como seres supremos que tem que dar tudo entregue pra gente e que é isso. Não é isso. O que eles tinham que fazer é dar vida. O resto é com você. Eles deram, eles escolheram. Não, minha mãe engravidou. Ela escolheu, ela podia ter tirado você. Minha mãe cuidou de mim. Ela cuidou, porque ela podia botar você pra adoção. Pois é, minha mãe, meu pai, ou quem cuidou de você, fez uma escolha. E cabe você agora fazer uma outra escolha. E a gente para de ficar nesse lugar de vítima. Sim. E de culpar o outro por uma dor que é nossa. Então, a terapia é você entender que não tem culpado e que você pode fazer algo com isso. E para fazer algo com isso, vai ter que mudar todo o seu sistema. E muitas vezes isso dói. Dói bastante. Dói. Eu sou uma terapeuta que eu dou alta para os meus pacientes. Eu não fico com eles ad eterno, não. Eles vêm com uma queixa, a gente trabalha a queixa. Sim. Quando a queixa já se transformou, eu falo, olha, o que você veio fazer aqui, a gente já concluiu. O que você quer fazer agora? Mas a gente sabe, Ju, que sempre tem uma camada. Mas aí ele precisa porque a gente recalcular. está em evolução, né?
Sim. E aí a gente vai para Vai ter outra sempre- camada. Claro. Porque aí o que foi ressignificado ou o que não faz mais sentido aqui, porque a gente já resolveu, já ressignificou, você fala, caramba, mas eu tô com um problema aqui. É isso. Porque é como se você desvendasse a pessoa para outra coisa. É isso. Porque Eu acho isso fantástico. Porque uma vida saudável é a escolha dos problemas que eu quero resolver. E eu Perfeito. escolho problemas que vão me levar para o próximo nível. Então, se eu vou para terapia porque eu tenho uma dor que está sangrando e eu resolvo, então tá, agora é minha responsabilidade escolher qual é o próximo nível que eu vou querer. Não o meu terapeuta ficar correndo atrás de um tema para trazer para a sessão. Perfeito. Eu preciso escolher o próximo tema que eu vou levar na terapia para eu ir para o próximo nível que eu quero. Porque não sou eu, o terapeuta, que vou definir qual é o nível que o meu cliente quer chegar. Ele vai ter que se responsabilizar por isso. Até porque quem vai ver o processo é ele. Eu sou só a lupa, mas o processo é dele. Então, assim, problema, de novo, né? A gente vive numa sociedade, infelizmente, com muita informação e com muita romantização ainda de muita coisa. O problema não é o vilão da história. A gente acha que o problema é a questão da sobrecarga. Não é. O problema é qual o nível que você quer estar, para onde você vai, o que você vai fazer agora para sair daqui e ir para um outro lugar. Só que as pessoas não querem tomar decisões. As pessoas querem tudo pronto. A geração que está vindo agora... Mais ainda. Por quê? Isso é até legal da gente trazer, Rafa. Por quê? É uma geração que tem tudo muito acessível. Então, se eu tenho muito acessível, eu tenho dificuldade de me frustrar. Se eu tenho dificuldade de me frustrar, eu vou esperar sempre que as coisas estejam disponíveis para mim. Eu não tenho recurso para lidar com o não recebido, porque a frustração denuncia o não recebido. Se eu não tenho recursos para lidar com o não recebido, o que acontece? Eu paraliso, eu não consigo escolher nada. Eu não quero também, porque não é o que eu gosto, não é o que é confortável, né, Ju? Sim. Não é confortável você se sentir frustrado. Não, mas aí a gente vem para um conceito de que qual é o papel do adulto? O papel do adulto não é ser funcional? E como que o adulto é funcional? É quando ele se cuida, quando ele se relaciona, quando ele tem a sua vida financeira equilibrada. Aliás, os novos estudos estão falando muito uma coisa que tem me deixado um pouco preocupada, que é a gente está tendo adoecimento da saúde mental, agora validamos a emocional, e os estudos estão mostrando que a gente vai ter um adoecimento do mundo social. Que é o quê, Ju? Que é a falta de interação com Se o outro relacionar? real, de se relacionar. A gente vai ter um adoecimento de tudo isso. E sem rede de apoio, a gente não é nada. Verdade. E por quê? Porque a geração que está sendo construída agora é uma geração que gosta de ficar no virtual, que gosta de ficar anestesiada, com excesso de tela. Dopaminada, perfeito. E aí, como é que ela vai fazer para se frustrar na relação com o outro? Para negociar o comportamento do outro? Porque, assim, eu lembro muito bem da minha adolescência. A minha mãe criou a gente de uma forma muito livre para estar com os amigos, e estar na rua, e estar na praça, estar jogando bola, enfim. Mas ela falava, olha, vai não ter desafios lá, não vive sozinha. E aí, quando eu chegava chateada em casa com uma amiga, eu tinha uma mãe para desabafar, para falar, filha, vai, sua amiga é assim, porque ela conhecia todas, viviam lá em casa. Esses jovens não têm isso. Verdade. Não tem a frustração com os amigos que não quiserem emprestar, ou que não quiserem ir pra festa. Ou Com que o chefe, Ju, que tá numa empresa e fala, não, eu não mereço. Eu ouvi do meu filho tem 20 anos, Ju, e eu sempre compartilho um pedaço da história. E ele falou, eu não preciso passar por isso, não mereço passar por isso. Eu falei, tudo bem, eu concordo com essa frase, eu até gosto dela. Mas a gente tem que analisar ela. Por muitas vezes a vida de adulto é assim, eu preciso passar por isso para eu aprender, para eu entender, porque tem um para pra eu quê. superar, porque tem um pra quê. Tem um pra quê? Pra quê que eu vou... enfim, tem um chefe que às vezes não é o melhor chefe na minha visão de gestão. Porque nessa empresa eu posso chegar na área X que eu quero. Ou porque com esse dinheiro eu vou pagar tal coisa Perfeito. que vai me trazer tal propósito. Então, assim, sim, teremos dificuldades nas nossas relações na vida adulta. Mas se a gente tem consciência do nosso pra quê que eu estou enfrentando essa dificuldade, eu consigo passar por isso me acolhendo. Porque eu falo assim, tá difícil. Tá muito difícil. Mas eu tenho o meu pra quê. Eu vou contar, pra a gente não se estender mais, uma coisa muito bonitinha, mas que foi uma escolha nossa lá em casa, meu e meu marido, que assim, a gente escolheu ter a Valentina, então ela foi planejada, e a nossa logística do dia a dia é em prol dela. Porque a gente entendeu que até os 6 anos ela precisa ter uma educação emocional, uma segurança emocional, um vínculo bem estruturado para ela poder ir com qualidade de vida para o mundo. Então, eu atendo 2 dias de manhã, e meu marido sai para trabalhar fora de casa nesses 2 dias. Eu fico 2 dias com ela de manhã em casa, e ele consegue fazer as coisas dela. Então, a gente tem uma escala, eu brinco, né? Que é uma escala, Sim. onde ela está sempre ou na escola à tarde, mas às manhãs ela está sempre com a gente, comigo ou com ele.
Porque é esse momento que a gente tem tempo de qualidade para ela entender que, por quê? Por que papai e mamãe estão em função de mim? E a gente fala para ela o tempo todo, porque você é amada, porque você é importante, porque a gente quer estar perto, a gente quer estar te acompanhando. Isso faz com que ela sinta segurança para viver o que ela quiser viver. Outro dia ela quis pular de cima da casinha no parquinho. Eu falei, ok, mamãe tá aqui embaixo, vamos lá. E ela pulou. Ah, mas tem risco. A vida tem risco. Se eu falo para a criança que ela não pode correr risco, como é que eu vou falar para um filho de 20 anos que ele não pode correr risco com o chefe? Se lá atrás eu falei para ele que não, que subir em cima da casinha não podia. Lógico, é um risco calculado. Mas a gente precisa ensinar essas crianças que tem pilares, tem valores. E não é o da internet. Não é ser validado pela curtida. Não é ser validado pela música ou pela dancinha que você sabe. E sim que tem valores dentro dessa família. Que se a família confia nela, então ela pode confiar nela também. Só que você está se perdendo. Aí a gente volta para o início. Sobrecarga, excesso de informação, excesso do digital, excesso de disponibilidade de tudo que está para consumido. Eu fui de uma geração que eu esperava o horário do rádio para escutar meu programa favorito, minha música favorita. Eu esperava o horário do almoço para ver meu desenho. A gente esperava o horário para conectar na internet, não era? Que era mais barato. Sim. Mais barato. E aí minha filha acorda, e ela tem os momentos de TV dela, ela fala, eu quero ver a Frozen. Eu falei, ih, Frozen não chegou na TV ainda, filha, vamos esperar mais um pouquinho. Aí a amiguinha ensinou que tem um YouTube. Aí eu falei, ih, filha, a internet não tá funcionando. Aí eu vou dando os limites para ela entender que aquilo não tá disponível o tempo todo para ela. Porque a vida não é sobre Não isso, é a vida sobre não tá isso. disponível pra gente o tempo todo. E aí, o que né? eu faço? Sento e vou brincar. Aí eu me coloco no lugar de disponível para ela. Então vamos brincar de massinha? Vamos jogar um jogo? Vamos molhar as plantas? Vamos lavar a louça? A cozinha fica alagada. E me dá uma sobrecarga, porque eu tenho que depois secar a cozinha inteira. Sim. Mas eu não tô falando para ela que a vida é isso. Eu sento na frente da TV e tá tudo disponível para mim. Eu tô falando para ela que a vida tem espera, que tem pausas, mas que ela não precisa viver isso sozinha. Que eu tô ali disponível pra gente ver juntos. Aí ela começa a entender a rede de apoio. Ela começa a entender que sim, às vezes ela queria muito que a Frozen aparecesse às 10 da manhã. Mas a Frozen só aparece às 11h30. E talvez nem apareça nesse dia, né, Ju? Porque se ela se perder no tempo, se ela não pede mais, eu não coloco. Sim. Se ela já sabe que a Frozen chega quando o relógio está no ponteiro das 11. Mas se ela não pediu, ela não vai aparecer. A gente vai fazer outra coisa. Tem tanta coisa fazendo naquela casa. E aí ela vai vivendo a vida dela. Mas isso exige tempo. E a gente está vivendo na era da falta de tempo. Então, se falta tempo, como é que eu posso chegar para uma mãe ou para uma família, né? Porque os pais estão participando cada vez mais. Outro dia eu cheguei na pracinha, tava meu marido, mas 4 pais, não tinha uma mãe. Eu fiquei tão feliz. Nossa, imagino. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquela praça cheia de homens habitando e trazendo o papel do homem, porque a gente precisa lembrar que a gente tem 2 energias de tanta gente. A energia do feminino e a energia do masculino, independente de qual gênero seja. A gente tem essas 2 energias. Quando a criança não convive com esse pai tão presente, a energia do masculino ela fica fragilizada. Porque esse pai vai dar o espelho do tom dessa energia. E o pai tem um papel muito importante que pouco se fala. Ih, não tô ouvindo. Tá muito frio. Que é o papel da frustração. Sim. O papel da mãe é o acolher, é o colinho, é o quentinho. O pai, ele entra para trazer a frustração, o limite. E quando a gente vai para a vida adulta, sem esse equilíbrio do feminino com masculino, a gente vai cobrar. Isso eu também vejo muito nos atendimentos de mulheres, principalmente. As mulheres muito na energia masculina. Sim. Eu dou conta de tudo, eu não preciso ajuda, eu sou muito boa. Eu sou muito boa. E aí o outro não faz como eu faço, a gente entra no looping do controle. Essas características que eu acabei de descrever denunciam o excesso de energia masculina. Denunciam uma disfunção interna. E a gente precisa reequilibrar isso. Porque senão esse comportamento todo faz o quê? A gente alimenta a nossa sobrecarga. E aí a gente romantiza ela porque, não, tô dando conta de tudo, então tá tudo bem. Eu tô cansada, mas tá tudo bem. E seu olho tremendo, né, Ju? É. Porque o corpo vai falando com você que está tudo disfuncional. O tempo todo. Você quer ver uma coisa? Foi até um estudo que eu li esses dias. A gente nunca teve tantas mulheres tendo problemas cistite, pólipo, mioma, enfim, doenças acumulativas no corpo. E isso nasce de emoções reprimidas. Por que será que a gente nunca teve tantas mulheres assim como a gente está tendo hoje? Porque é isso. Para viver o masculino, que é esse lugar realizador, Sim. que impulsiona, que dá conta, que vai para a guerra lutar, a gente precisa reprimir uma das principais emoções que a gente tem, que é o afeto, a alegria, a doçura. O amor, a leveza. O feminino. O feminino. E aí, se a gente reprime isso, a conta vem. Aliás, essa é uma coisa bonita que eu sempre falo quando eu falo de educação emocional, que é a conta sempre vem.
Você quer pagar ou você não quer pagar? Você quer negociar a sua dívida dos anos que você viveu sem consciência emocional? Se você quer, conta comigo. Vamos embora, vamos negociar a dívida das emoções. Eu prefiro negociar. Agora, se você não quer, tudo bem. Eu respeito que você quer continuar assim. Ô, Ju, eu queria aproveitar que você está falando da energia. Como é que a gente fortalece essa autoestima feminina? Como que a gente faz as pazes com esses pilares que você trouxe da autoestima para mulheres mesmo? Sim. Que é o que a gente até citou que estão sofrendo muito com essa sobrecarga. Sim, cada vez mais, né? Porque às vezes a autoestima, para alguns, está muito ligada a uma aparência. Sim, autoimagem, na verdade. Isso. Né? A gente associa autoestima à autoimagem, quando que não. De forma básica. Vamos fazer o feijão arroz primeiro? Que funciona muito, né? Funciona muito. Para dar um pontapé. Com certeza. Revendo a relação com a sua mãe. Isso não é tão básico não, tá? Isso não é tão básico não. A nossa autoestima, a nossa relação com o nosso feminino vem da nossa mãe. Então a gente precisa voltar para casa, entender quem é essa mãe para esse adulto, né? Esse adulto que carrega uma história de uma mãe. A gente entende a relação com essa mãe e aí começa a revisitar como é que ela confiou em mim, como é que eu posso confiar hoje, como é que ela validou as minhas emoções, como é que eu posso validar hoje. Então a melhor forma de você fortalecer a autoestima no conceito de que estima é seu valor por si mesmo, e ele vem de uma necessidade, da confiança que eu vou suprir uma necessidade, é voltando para casa, entendendo como que esse desenho foi feito, né, como que as minhas necessidades foram sendo construídas, e eu começar a fazer algo por mim. Então, eu brinquei com a mãe, né? Eu sabia que não ia ser fácil. Não mesmo. Mas a melhor forma da gente cuidar da nossa autoestima e começar a fortalecer é a gente ter consciência das nossas necessidades e entender que elas são prioridades. Quando eu entendo que a minha necessidade é a minha prioridade, eu começo a fortalecer minha autoestima. Como que a pessoa não entende isso como egoísmo, Ju? Não é egoísmo, não é. Porque a gente viu, quando a gente coloca em primeiro lugar, a gente é egoísta. E aí a gente precisa parar de romantizar o conceito de egoísmo. Porque o egoísmo é eu colocar eu em primeiro lugar. E se eu não coloco, ninguém me coloca. Ninguém me coloca em primeiro lugar. Não espere isso de ninguém. Pais adultos não vão colocar os filhos em primeiro lugar. Pais saudáveis, né? Deixa eu botar esse parênteses aqui. Pais adultos, de filhos adultos, vão colocar a si mesmo porque já fizeram o que precisava fazer. Marido, não vai, a não ser que seja uma relação de dependência emocional. Filho, vai fazer por um tempo, né? Pequenininho faz, coloca a mamãe e papai em primeiro lugar. Mas filho adulto não vai fazer isso. Então, o conceito do egoísmo é eu sou minha prioridade. Só que aí dá culpa. Aliás, isso é uma outra coisa maravilhosa, dá pra fazer um podcast inteiro disso. Vamos lá, o que é o egoísmo? Egoísmo é uma sensação de eu tô falhando com alguém. Isso me causa uma culpa. Da onde vem a culpa? Do conceito que eu aprendi lá atrás do que é certo e que é errado. Se eu entendi lá atrás que quando eu me expresso no mundo, eu pequenininha, falo que eu não quero ir pro shopping, eu quero ir pro parquinho, e a minha mãe fala assim, não pode. Hoje é meu dia de ir pro shopping, você vai comigo, porque eu que mando aqui, eu sou adulta. Eu entendo que quando eu me expresso, eu tô errado. E aí, quando eu tô me expressando, eu tô errada, eu vou pra vida entendendo que ao me colocar em primeiro lugar, eu tô cometendo uma falha, eu tô deixando alguém pra trás. Então, para trabalhar o conceito do egoísmo e viver uma relação saudável com ele, e aí sim fortalecer a autoestima, a gente precisa entender que, não, você não fez nada de errado. Não tem nada de errado, porque o egoísmo vem da culpa e da culpa vem do erro. Do conceito de erro que você aprendeu lá atrás na sua infância. Então, olha como é que o caminho realmente ele é longo, né? E é voltar para casa mesmo. Voltar para casa. Daqui com isso, de voltar para casa. Voltar para casa, não tem como. E vou falar mais, quando as pessoas entendem, né, que por trás dessa sensação de estar sendo egoísta e se sentir culpado por isso, porque a culpa é eu deveria estar fazendo algo diferente. Eu deveria estar fazendo algo diferente, denuncia um sentimento de erro. E aí você começa a entender o que eu sinto quando eu acho que eu estou errada. Onde eu me coloco quando eu acho que eu estou errada? Eu sinto raiva? Porque tem gente que sente a raiva quando erra. Tem gente que sente tristeza quando erra. Eu sinto raiva quando eu erro. Eu sinto. Né? Então, assim, cada um vai sentir o erro em um lugar diferente. Sim. E aí eu começo o quê? Entendendo que aquela emoção está denunciando, está comunicando alguma necessidade que não foi respeitada. Então, eu estou com raiva porque eu não respeitei a minha necessidade de ser egoísta comigo mesma. E aí eu estou me comportando com uma forma agressiva para poder alguém olhar para mim e falar, tá bom, vai, você tá chateada, então vamos fazer do seu jeito? Então é quase como uma manipulação, no sentido bom dessa palavra também, Sim. do tipo onde eu manipulo as pecinhas para que alguém me enxergue. Quando eu coloco a raiva nisso, alguém fala assim, ela ficou chateada, vamos cuidar dela então? E aí alguém cuida, mas na verdade quem deveria estar cuidando... Era você mesmo. Sou eu.
Não é o outro que cuida de mim. O outro facilita, às vezes, quando ele está disponível, ajuda quando eu estou adoecida, né? Mas não é responsabilidade dele fazer isso. A gente fala, Ju, de tantos processos aqui, falamos, de tantos processos aqui, e o quanto é importante, eu falo muito, fiz uma live até essa semana e falei o quanto o time da saúde mental precisa comunicar mais a saúde mental. Ah, fato. Porque olha quantas camadas a gente já falou e, infelizmente, até pelo tempo, de forma mais superficial, eu quero dizer de que são camadas que tem muita coisa para falar, só de culpa daria um podcast. Sim, sim. Não é? Só de culpa, de medo. Sim. Medo é uma das maiores coisas que as pessoas sentem. O Sim. tempo todo as pessoas estão comunicando o medo. Mas o que eu estou querendo dizer é o quanto a gente precisa comunicar sobre o seu trabalho de educar emoções, de sentir, entender, ressignificar, buscar. Isso tudo pode parecer complexo, mas não é. É muito necessário, é muito possível. E comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Sim, perfeito. Porque a gente tem muita... Se eu jogar no Google agora, eu vou ter muita informação de várias óticas, de vários olhares diferentes. Vários estudos diferentes. Está lá disponível. Só que a gente precisa comunicar de uma forma que a pessoa coloque isso na vida dela. Sai da informação e entra para a consciência. Consciência eu pego aquela informação e jogo para minha vida. E é interessante você trazer essa reflexão, porque lá no meu Instagram eu criei um quadro que chama Doutora Maratona. Doutora Maratona é a minha palhacinha, que eu faço trabalho social em relação a ela, onde ela traz a educação emocional de uma forma bem humorada. E aí está sendo um sucesso, porque as pessoas estão conseguindo entender na prática, na vida delas. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, a pessoa disse assim, a pessoa saiu comigo e desapareceu. A doutora Matorada, ixi, você fez um feitiço nele e ele desapareceu. Não acredito, menina, você fez um feitiço e o rapaz desapareceu. Aí eu continuo brincando e falo, olha, se ele não quer estar no palco com você, vai embora. Por que você vai ficar correndo atrás de alguém que desapareceu? Por que você está pensando em alguém que desapareceu? Que necessidade sua é essa que está em ficar com alguém que não está querendo ficar com você? Mas num tom bem-humorado, brincando. Eu visto a palhacinha mesmo. Sim. E é isso, a gente precisa falar sobre educação emocional de um lugar onde as pessoas consigam se ver. Do contrário, eu preciso cuidar disso, né? E pensar, contrário. Eu preciso... Epa, isso aí sou eu. Exatamente. E eu me comporto assim. Do contrário, não vai funcionar. Esses dias eu estava lendo um texto rápido e fiz aquela leitura dinâmica, né? Respondi o que eu precisava responder através da leitura dinâmica. Depois eu falei, cara, cadê aquele conhecimento daquele dia que eu li? Se perdeu. Já foi. Eu usei funcionalmente para aquela demanda, mas eu não coloquei isso na minha história. Sim. E aí, quando a gente até fala dessa área digital, excesso de conhecimento, uma das formas da gente não alimentar essa sobrecarga e essa culpa por não estar consumindo tudo, por não estar sempre atualizada por tudo, uma das formas de cuidar disso é ter tempo para colocar em prática aquilo que eu estou consumindo. Se eu não estou tendo tempo para colocar em prática o que eu estou consumindo, eu preciso rever o excesso de informação que eu estou ingerindo, porque não está sendo funcional. Está sendo só um cansaço mental, uma sobrecarga mental, porque eu estou consumindo uma coisa que eu não estou conseguindo ter tempo de vincular a minha história. Então, não está funcionando. Se você acha que você está lendo e que você está atualizado, mentira. Você vai usar por um tempo e depois aquilo vai se perder, porque não está na sua história. Então, uma das formas da gente cuidar desse movimento de sobrecarga, desse cansaço, até desse lugar do eu faço muito e não me sinto valorizada, é ter tempo de pausa para colocar em prática o que você está aprendendo. Do contrário, você vai ser um eterno consumidor e pouco aplicador. Então, não faz muito sentido. E aí não tem transformação. Não né? tem, acho que não. Por mais que você até esteja fazendo e sentindo que está no movimento, sim, mas você não tem resultado, porque você não está aplicando. Não. É a mesma coisa, eu lembro quando às vezes eu saio da terapia, a Dani, que é minha psicóloga, ela falava, Rafa, sei lá, eu queria te dar uma tarefa de fazer assim, assim, assim. Às vezes a tarefa era meio dolorosa, sabe? Uhum. Aí eu ficava assim, não queria fazer, não. Eu ficava pensando, cara, eu tô enganando quem? É isso. Tem que fazer. Não me propus a participar de um processo? Não me propus a isso? Se eu não fizer esse dever de casa que ela me propôs, eu não vou estar participando do processo. E eu vou estar enganando quem? Sim. Então, estou trazendo até isso para a gente refletir sobre. Se você está num processo, faz esse processo acontecer realmente, para que você tenha um resultado desse processo. Senão vai ser só uma perda de tempo. Né? E aí a gente entra num outro tema importante, que é assim, o quanto virou, vou chamar de moda, falar assim, eu estou me sabotando. Eu sou a minha principal sabotador. Virou moda dizer esse termo, como se isso fosse uma desculpa que justificasse tudo. O problema é só eu que me saboto. Aí vamos fazer uma pausa. Ninguém se sabota porque quer. Ninguém deixa de fazer o dever de casa que a terapeuta passou porque está na intenção de prejudicar a terapia. Até porque a terapia é dela, não é da terapeuta, né? A terapeuta está ali. Ela faz isso porque não consegue.
Ela faz isso porque ainda não tem recursos para viver aquilo. Lógico que você está numa consciência a mais, esse exemplo. A sua consciência a mais é, poxa, ela está me pedindo uma coisa, é difícil, dói, mas deixa eu tentar. Você já está num outro nível de consciência. Sim. É do tipo, poxa, eu acho que ela falou isso aqui seria bom para mim. Mas vai doer, eu não quero. Não, deixa eu tentar primeiro. Deixa eu sentar, tentar realizar e ver como eu me sinto até onde eu vou. Esse é um caminho. O outro é, vamos parar de usar esse termo de que eu tô me sabotando o tempo todo, porque por detrás do não fazer o que precisa ser feito, eu tenho um mecanismo de defesa. Que é ficar onde eu estou, porque ali eu já conheço. E aí, de novo, né, a gente poderia falar sobre as crenças. O quanto todos nós temos crenças que no nosso comportamento a gente vai fazendo escolhas que reforçam ela, porque ao reforçar uma crença, eu me mantenho segura, eu me mantenho onde eu conheço. E vou contar um segredo, o cérebro é muito bom em reforçar crenças. Então você já tem, às vezes, até a consciência. Começou a dar os primeiros passos no processo de mudança daquilo. Aí você vai e volta. Faz de novo aquilo que te causa dor. Aí o cliente vem para terapia e fala assim, Ju, voltei 3 casinhas. Fiz de novo aquilo que eu falei que eu não ia fazer. Todo mundo faz isso, Ju. Não é? Já tô me vendo, tá? Nesse exemplo. E aí eu falo, calma, respira. É difícil mudar. É difícil romper um padrão. Vamos entender o que aconteceu aqui? Que você resolveu fazer algo que você já não estava mais fazendo. E aí, muitas vezes, a gente faz ou para testar a gente mesmo, porque a gente também é bom em fazer autoteste, ou porque a gente não estava precisando de um pouquinho daquela dopamina, daquela serotonina do conhecido, e aí a gente está carente por algum motivo, e a gente volta para o conhecido porque, de certa forma, é seguro. Né? Vamos entender por que você voltou para onde já causa dor e você estava fora dessa dor? E aí, quando a gente percebe que é um movimento cíclico, né? A gente sobe, desce, a gente começa a ter uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais libertadoras que o ser humano deixou de ter. Quando a gente vivia em comunidade, a gente tinha muito isso, que é a compaixão. Quando a gente entende a compaixão, que é olhar pra gente com a mesma amorosidade que eu olho pra alguém que eu amo, a vida fica assim, ai, que bom. Porque é isso. Se eu voltei 3 casinhas, tudo bem, eu voltei porque tinha um sentido de algo que eu precisava ou aprender, ou rever, ou uma segurança, ou uma necessidade. Eu não sou o vilão da minha história. E aí eu falo, tá bom, pois é, eu cometi falha. Ah, eu cometo falhas, gente, eu sou capaz de cometer falhas. Que bom, ó. Agora vamos recalcular a rota, porque eu sou adulto funcional e eu sou responsável por isso. E tudo bem. E tudo bem. Olha a leveza disso. Vou dar outro exemplo bonito. Lá em casa a gente tem um mantra que a gente fala, a gente não grita. Enfim, criamos esse mantra, né? Sem certo, sem errado, a família que grita é o que pode naquele momento. Sim. Outro dia, a Valentina estava fazendo uma coisa, eu falei, filha, eu já falei 3 vezes com você que você não podia fazer isso. Ela rabiscou a parede. E aí ela falou, você tá gritando comigo. Eu falei, não, a mamãe tá falando duro com você. Mas o que ela me comunicou naquele momento? Que ela não gostou. E eu poderia ter virado as costas, ido embora e falado assim, ixi, errei com a Valentina. Prometi pra ela que eu não ia mais gritar. E aí o chicotinho vem que vem, né? Eu faria isso, tá? Chicotinho da culpa. Sou uma vilã. Da vilã da história. O que eu fiz? Sentei e falei, você acha que a mamãe gritou? Ela falou, acho. Eu falei, então você me desculpa. A mamãe falou sim, mas grossa com você, porque ela estava muito chateada. Eu não queria que você tivesse feito isso. E a gente tem nossos combinados. Aí ela falou assim, tá bom, mamãe, eu te desculpo. E me abraçou. Eu não entrei na culpa, eu não entrei no erro. Eu assumi a responsabilidade que eu sou adulto funcional ali e que eu preciso manter o meu equilíbrio, né? Entendi que ela estava me comunicando alguma coisa na nossa relação e ficou leve. Nem eu, nem ela ficamos num lugar ruim. Agora, se eu começo a entender que, sim, eu gritei com a minha filha, que eu combinei com ela que isso não ia acontecer, que não poderia ter acontecido nunca, eu trago pra mim a culpa e trago pra mim um erro. Só que eu vou errar. Essa não foi a primeira vez. Já tiveram outras e vão ter mais uma infinitas. Porque cada fase é um desafio, seja na maternidade, seja na vida, seja nas relações. Eu achei legal você trazer esse exemplo da Valentina, mas isso que você está falando aplica tudo. Em tudo. No seu relacionamento corporativo, no seu relacionamento de parceiro, de relacionamento mesmo de homem e mulher, ou de, sim, enfim, amoroso. Porque a gente vai errar com o outro. Vai. Mas e aí, depois disso? Como é que você, as suas emoções, o seu comportamento, as suas ações pós isso? Porque a gente vai voltar para esse lugar assim. Sim, e aí tem 2 coisas interessantes, assim. Entender que a gente errou, no caso desse exemplo que eu trouxe, foi suave, porque aí eu fiquei bem, ela ficou bem e a vida seguiu.
Mas às vezes a gente entende que erra e ainda vem um sentimento de insatisfação depois, né? A gente erra, volta pro trilho, mas fica, eu brinco que fica aquela pulguinha atrás, né, da gente. Isso fala da gente tentar buscar respostas. Essa pulguinha que fica aí, que parece um certo desconforto, é você tentando se compreender. Eu costumo dizer que é uma coisa boa, desde que não vire uma ruminação mental, né? Sim. Mas se é aquele incômodo que dura um tempinho, uma horinha, duas, enfim, meio período do dia, é você tentando entender e encontrar respostas para o seu comportamento e tá tudo bem. Essa é uma frase que eu uso muito na clínica. Tá tudo bem, sendo o que for. Porque você está tentando acertar, você está tentando ser aprendiz de si mesmo. Você não, a verdade é essa, Rafa. A gente não se conhece. A gente conhece o que fizeram com a gente. Sim. Mas a verdade é que a gente não se conhece. Mas na hora que a gente vai para a terapia ou para um caminho de autoconhecimento, a gente passa a se conhecer e ter o poder de transformar isso em qualquer outra coisa. Isso gera um excesso de estranhamento, isso gera um certo desconforto, isso gera uma culpa, isso gera um monte de coisa que a gente às vezes nem consegue nomear, a gente só sente, né? Aí uma dor de cabeça que aparece sempre, enfim, uma dor na barriga. Porque é esse denunciar de que a gente está fazendo uma mudança e que essa mudança ainda é desconfortável. Então calma e respira. Hoje, depois que esse desconforto passa, vem também um sentimento de vitória tão grande, né? Autoconfiança. Depois que passa o desconforto, a gente fala, caramba, eu superei, eu sou muito bom nisso. Aí a gente alimenta o pilar da autoconfiança, da autoestima. A autoestima tem lá o seu pilar da autoconfiança. E aí eu alimento ela, porque a autoconfiança é algo que é construído. Diferente Sim. da autoestima, que a gente já nasce, a autoconfiança ela vai sendo alimentada conforme eu vou satisfazendo as minhas necessidades, entendendo que eu posso cuidar de mim e que aconteça o que acontecer, eu vou estar ali comigo mesma. Então, quando isso passa, eu entendo que, passou. É isso. Eu dei conta. Eu dei conta, tá tudo bem. Dei conta do jeito que era possível, da forma Sim. como foi possível. Ai, que bom. Eu me pertenço. Eu cuido. Isso é muito bonito. Sabe o que eu queria te perguntar? Como é que a gente lida com essas emoções de uma forma positiva para tomada de decisão no dia a dia? Me conheço, estou buscando, estou sentindo as emoções, estou entendendo sobre elas. Para as decisões do dia a dia, como é que isso funciona? As emoções, quando elas vêm, Sim. então eu tomei uma decisão mental. Tô aqui na cognição, tomei uma decisão e Ou eu preciso tomar a decisão e não tenho ainda essa ferramenta de entender tudo isso, sabe? A emoção, a decisão, como é que eu vou conseguir sentir a emoção e ajudar nisso na tomada de decisão? Então eu tô com muito medo de alguma coisa. Tá. Preciso tomar uma decisão. Ok. Como é que eu faço? Tá. Eu vou para a escrita terapêutica. É um recurso fácil, disponível, tira você da tela, né, e coloca você na relação consigo mesma. Pega um papel, de preferência em branco, uma caneta, e aí eu escrevo emoção. Tudo que vier sobre aquela emoção. Porque vem um monte de coisa sobre aquela informação que você, quando não tá vendo, não tá escrevendo. A escrita ajuda muito, né, Ajuda Ju? muito. Aí depois, decisão. Porque emoção, eu preciso ir pra cognição, pra mente, né? Emoção. O que aquele comportamento, aquela decisão, ou, enfim, aquilo ali que tá pendente, fala sobre mim. Então, eu preciso decidir se eu vou trocar de emprego. Tô com medo. O que é esse medo de trocar de emprego? Aí eu vou falar, de não passar do período de experiência no outro emprego, de perder uma oportunidade aqui, de não ter amigos como eu tenho aqui, de mudar. Ok, emoção. Razão, né? Cognição. E se fizerem uma contraproposta para mim, eu aceito ou não aceito? Se de repente lá os meus valores, o meu conhecimento não ser tão valorizado, se de repente eu for julgado na família porque eu saí dessa empresa boa e estou indo para outro, de arriscar. Será que eu posso arriscar? Será que arriscar é bom? E aí eu vou tendo um mapa mental do que está acontecendo aqui dentro. Que está saindo daqui. Que está saindo de mim. Né? Fica mais leve também quando fica só aqui, ó. É muita coisa junto, né, Com Ju? certeza, com certeza. Quando você começa a escrever, você tá diluindo aquilo. E sem filtro, né? Porque quando eu penso, eu faço um filtro. É verdade. Quando eu escrevo e tenho a proposta da escrita terapeuta, eu não tô fazendo filtro. Eu amei, é um brainstorming de emoções. De emoções. E vale muito a pena. Nunca ouvi isso, é muito vale bom. Vale muito a pena, muito a pena. É lindo. Depois que a gente faz esse brainstorming, como é que a gente age? Temos dois caminhos. Dá um tempo para tudo aquilo que eu coloquei para fora assentar, porque é isso, né? Eu coloquei para fora, tomei consciência, eu preciso dar um tempo para isso florescer, né? Então, aí depois eu volto e tento escolher 3 coisas do papel no geral, 3 ações ou 3 emoções que eu preciso cuidar. Então, por exemplo, medo de arriscar. Como que eu vou cuidar do medo de arriscar? O que eu preciso controlar e é o controle bom para que esse medo se acalme dentro de mim?
não fazer amigos na outra empresa. Eu sou bom em fazer amigos. Como que eu faço amigos? Aí eu listo ali como que eu faço amigos. Então, eu escolho dessas todas 3 coisas que eu vou cuidar. E aí, quando... Eu vou criar um plano de ação para essas coisas. Exatamente. A ação, novamente. Ação. Responsabilidade. Outro pilar da autoestima, Sim. responsabilidade. E aí, eu vou entendendo que eu dou conta daquilo que está me causando angústia. E como eu dou conta, eu consigo ir para o mundo preparado. E olha como isso é um processo racional, né, Ju? Porque às vezes quando a gente fala de terapia, as pessoas acham que talvez seja uma coisa muito lúdica. Ou só muito bonita de ficar ali conversando com o terapeuta, deitado muito louca. E não é sobre isso. É muito racional. É criar estratégias para você conseguir fazer as suas escolhas ou as suas ações da melhor forma possível, com as suas ferramentas pessoais. Olha que forte isso. É lindo. É interessante você falar isso, porque quando eu tô atendendo alguém, eu tô ouvindo, eu tô aqui agora com essa pessoa, mas por trás, no meu fundo, tem o que ela tá querendo me dizer. Sim. O que ela tá precisando em relação àquilo. O que eu posso fazer para trazer luz para ela. Então, são perguntas que eu vou ouvindo e vou sempre me fazendo em relação a esse atendimento. E é quando o cliente para, eu falo, olha, eu ouvi você e fiquei pensando nessa coisa aqui. O que você acha? A gente tentar fazer isso. Ou como é que é para você aquilo? Faz sentido? E aí eu devolvo para ele. Eu não trago fórmula. Eu devolvo para ele uma percepção minha de um fundo teórico, de um fundo prático, concreto, mas que ele vai me falar se ele consegue fazer essa ação, esse planejamento. Então, assim, não é uma coisa solta, onde você fala e o outro escuta. Sim. Tem toda uma estrutura que é desenhada para levar o cliente à consciência e à ação depois da consciência. Isso é muito lindo. É muito. Eu sou apaixonada. Eu também. Hoje a gente está caminhando pro finalzinho. Eu queria bem fazer um bate-bola, jogo rápido. Posso? Pode, claro. Vou te falar uma palavra e você fala o que vier à mente. Tá bom, vambora. Terapia. Cura. A psicologia. Amor. A família. Meu suporte. As suas emoções. Meu pilar de pra vida. As não emoções seria. do outro. É do outro. Empreender. Desafio, mas tá sendo gostoso. Palestrar. Ah, minha casa. Você ama um palco? Tá sendo meu reencontro, né? Depois de 13 anos na área de treinamento e desenvolvimento no mundo corporativo, ou seja, estando num palco com um propósito corporativo, eu estou encontrando o meu palco, que é levar a educação emocional através das minhas palestras. E aí são palestras práticas, todas têm exercício, tem reflexão, tem coisas que as pessoas levam. Então tá sendo maravilhoso. Eu amo. Uma meta grande, metão. Não tenho, nesse momento, uma meta grande. Eu tenho uma meta que está sendo um desafio na minha vida, que é praticar o ócio. Essa foi a meta que eu coloquei para 2025. Essa deveria ser a meta de quase todos nós que produzimos, né? Mesmo. O ócio. E assim, tá sendo essa minha meta, que eu acho que aí ela vai pra vida, assim, que ela ganha raízes. Mas tá sendo um desafio, porque toda vez que eu paro, né? E eu coloquei na minha agenda, tempo para o ócio. Então tem lá atendimento, tem todos palestra, os dias, Ju? Todos os dias. E aí, antigamente, eu preenchia com a meditação. Então eu criei um buraquinho, além da meditação, o tempo para fazer nada. Aí acho eu boto que eu também o telefone não tenho isso. no avião e eu fico ali comigo. Deitada, às vezes deito no chão gelado, às vezes vou pro meu quintal, fico lá olhando pro céu e percebendo as coisas. E aí tá vindo tanta coisa linda da minha história que eu não tinha consciência porque eu ocupava com informação. E aí eu tô escrevendo essas novas consciências de quem eu sou e tá sendo muito bonito reformular um monte de conceito sobre mim. E entender que eu já aprendi um monte de coisa que eu achava que eu não tinha aprendido quando eu tenho esse tempo sozinha comigo. Tá sendo muito gostoso. Acho que a gente poderia deixar como uma indicação para muita gente, com né? certeza. Ter um tempo de ócio. Com certeza. Ainda que talvez sua realidade não seja ser diária, mas 5 mas minutos, talvez a gente 10 não minutos. tenha tempo de ócio nunca, né? Tô analisando aqui. Queria que você deixasse uma frase que você gostaria de compartilhar. Aquela frase que tu gosta muito. De qualquer pessoa, sobre a psicologia, sobre a vida, sobre empreender, mas que você gosta muito, que você gostaria de compartilhar aqui no podcast no finalzinho. Eu vou deixar a frase da minha formatura, que é de um autor que eu gosto muito, e ela tem certa representatividade na minha vida, que é uma frase de Nietzsche. Ah, eu adoro Nietzsche. Que ele fala assim, ninguém é capaz de passar a ponte da vida por você. A única pessoa que consegue fazer isso é você mesma. E eu acho isso tão lindo, tão lindo. Primeiro que a ponte é sua. Então, eu posso convidar alguém até para estar ali ou para, né, percorrer o caminho que eu já percorri. Mas quem constrói a ponte sou eu. E aí, se sou eu que construo, eu passo com ela por um certo orgulho. Eu passo pelos desafios entendendo que faz parte do processo.
Eu passo pela vida, eu admiro a paisagem. Então, quando o Nietzsche traz essa reflexão que só você pode viver o seu processo, mais ninguém além de você, me dá um certo empoderamento, porque eu falo, eu sou capaz de cuidar de mim. Se eu posso passar pelo processo, eu posso cuidar de mim. E aí, quando eu percebo que eu posso cuidar de mim, é libertador. É lindo. É lindo. É lindo. E é possível. E é possível. Todos Cada nós. um do seu jeito, cada um da sua forma. Eu tenho uma amiga que ela não faz terapia. Né? Ela tem lá uma questão com o terapeuta, enfim. Mas ela busca outros caminhos de autoconhecimento. Ela faz yoga, ela faz meditação, ela faz retiro do silêncio. Mas a terapia tradicional, ela fala que ela ainda não conseguiu se autorizar. Mas não é sobre só buscar a terapia. É buscar o seu lugar no mundo da forma que for possível para você. Perfeito, gente. Ponto. Isso é lindo. E isso é muito possível. Agora eu vou muito voltar para fechar que isso é muito possível. Muito possível. Ju, eu queria te agradecer. Obrigada. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de falar? A gente falou de muita coisa, eu sei, mas tem alguma coisa que você não falava? Eu não queria deixar de sair daqui sem falar isso aqui. Pensando... Eu acho que dá para reforçar, Rafa, esse lugar do que a transformação é possível. Independente do que a pessoa esteja vivendo, a transformação é possível desde que tem o desejo. E aí, caminhar para conseguir alcançar esse desejo, né? A gente nasce de um desejo, a gente vive a vida a partir de desejos, só que são desejos externos, de realização, né? Coisas fora da gente. Sim. E a mudança é talvez o principal desejo que a gente tem interno de ter uma relação boa com a gente. Então, se tem esse desejo de você querer transformar uma dor ou de mudar uma dor na sua vida, é possível, independente de qualquer coisa. Ô, Ju, e se eu puder complementar, se você me Por autorizar favor. mesmo, eu queria muito dizer também para quem não está sentindo dor. Porque às vezes não está sentindo ainda essa dor ou física ou emocional ou do desconforto, mas só também não está conseguindo atingir um resultado. Perfeito. Não está conseguindo só romper alguma coisa. Sim. Não está sentindo dor. Ela Uhum. acredita que está ok, porque de alguma forma está anestesiado, essa parte da dor, mas também não está conseguindo romper algo. Sim. Então, olha para isso também, porque é muito importante. Às Sim. vezes você tem um mundo para conquistar aí, seja no que for. Uhum. Tô falando mundo de forma relativa, mas você não está conseguindo romper. E aí tem alguma coisa que você precisa investigar. Sim, a gente tem sempre algo para investigar. Eu né? também acredito nisso. A gente tem sempre algo para investigar. Obrigada, tá? Obrigada, foi lindo. Te desejo muito sucesso, Ju, que você Obrigada. alcance muitas vidas, que sua voz, sua comunicação, o seu processo terapêutico e de cuidado de emoções do próximo atinja muitas pessoas. Primeiro, para mim, isso é um código de prosperidade, atingir muita gente. Sim. Eu fico pensando, eu falo muito com quem acompanha podcast. Gente, faz um corte. Não é só porque você vende um trabalho incrível, eu sei que você vende. Mas porque atingir mais pessoas é de um... A gente precisa. A gente precisa. A gente vive uma era de muita informação e muita coisa ruim. Uhum. O bom precisa ser propagado, Sim. gente. Isso é urgente, sabe? Essa comunicação de resgatar, de autoestima, de emoção, enfim, tudo isso precisa de muita voz. Obrigada por esse podcast, foi lindo. tá? Foi lindo Obrigada. demais. Para fechar, que eu sei que eu tenho que fechar, a Rosana, maravilhosa também, psicóloga, teve lá no podcast. Ela levou um baralho para mim da ansiedade. Eu sempre tiro uma cartinha. E aí, olha que coisa básica para ajudar na prevenção da sua ansiedade. Mantenha uma rotina organizada, alimente-se de forma adequada, durma um bom soninho, pratique uma atividade física, lista as coisas que você gosta de fazer. Parece tão simples, né, Ju? E no fundo é. Mas às vezes a gente vai negligenciando o simples. O tempo todo a gente Dormir, faz isso. eu também acho que é o tempo todo. E aí entra naquilo que a gente conversou um pouquinho, que assim, qual o problema que eu quero resolver? Porque se eu acho que o problema que eu preciso resolver no meu dia é alguma ação do trabalho, ou a fralda da minha filha que está acabando, ou o médico que eu preciso marcar, mas que não tem nada de errado, é só um médico de rotina. E aí eu entendo que não ter um tempo de qualidade para mim, não ter uma rotina de pausa, não é um problema. Não ter tempo de dormir, que a pessoa fala com muito orgulho. Não, eu durmo só 4 horas, tá bom. Se ela não entende que isso é um problema, que precisa estar na lista dela, né, como é que a gente vai evoluir? Se eu estou colocando o problema como coisas fora de mim, como coisas que eu preciso realizar e dar check, e o meu autocuidado, a falta dele não é um problema. Sim, ele é um problema, ele precisa entrar na lista. Tempo para dormir, tempo para... Né, eu coloquei na minha agenda o tempo do ócio. Amei. Porque, para mim, isso é uma questão, a gente precisa se conectar com isso. Ju, obrigada. Olha, eu vou fechar. Eu amo meme, sabe? Eu sou aquela pessoa que ama consumir meme.
E aí eu vi uma meme de uma psicóloga, bem humorada como você, que ela colocou assim, eu explicando pro meu paciente que ele ser indeciso, que ele viver procrastinando, e ele dizer que ele tem uma rigidez extrema sobre alguma coisa e um medo de se arrepender, não é o fato dele ser de gêmeos. Não é por isso. Eu achei muito bom. Essa é só pra quem entende, tá? Porque a gente adora falar, não, eu sou assim mesmo porque eu sou sagitariana. Porque Sagitário é assim. E a psicóloga falando, não é isso, vamos investigar. Por que você se comporta assim realmente? Muito bom, muito bom. Desejo muito sucesso pra você. Obrigada. Desejo sucesso pra você que assiste a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu tô aqui direto do estúdio TMG. Vem conhecer o estúdio, vem compartilhar sua ideia, sua informação, seu conhecimento. Vem gravar conteúdo. Você pode estar fazendo, óbvio, vendas, alcançando pessoas, levando seu business de uma forma muito exponencial na internet. Mas você pode estar deixando um legado também, que eu falo que é a parte mais romântica do meu trabalho. Deixar a sua história no YouTube para que os seus netos, seus bisnetos, eles saibam a sua ótica, o seu óculos do mundo através de você. Então, conta a sua história, conta o porquê que você faz, conta agora o pra que você faz, que isso entrou agora no meu radar. O porquê, o pra quê. E comunica. Tudo comunica. Agora a gente precisa que você comunique. Obrigada, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Obrigada, Ju. Obrigada. Que delícia esse episódio. Eu tô muito feliz. Eu amo fazer isso aqui, mas eu amo entregar conteúdo de valor para as pessoas. E a gente deixou muita coisa aqui. Obrigada, tá? Obrigada. Sucesso. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, tá? Amei.